Hoje temos a graça de celebrar o 5º domingo do tempo comum. Posso dizer que daqui a alguns dias já estaremos vivendo um novo tempo na nossa igreja, chamado Tempo da Quaresma, em preparação para a grande centralidade da nossa fé, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas hoje essa leitura traz algo de forma extraordinária para cada um de nós, pois diz algo a respeito da nossa própria missão, do próprio chamado que Jesus teve ao ser enviado pelo Pai, e também nós, como seus discípulos, apóstolos, que vão e anunciam a sua boa nova. E hoje São Paulo nos traz na sua leitura que quando nós compreendemos a gratuidade do amor de Deus, quando nós compreendemos a gratuidade daquilo que nós recebemos, nós não fazemos nada por interesse. E nem devemos fazer por interesse. Nós vamos compreendendo que de graça nós recebemos e de graça também devemos dar. E ele compreende que o Evangelho não é uma obrigação ao ponto de ele receber um salário porque ele trabalha, mas ele entende que é sim um chamado, é sim, o Senhor confiou a ele esta missão. E quem conhece a história de São Paulo sabe que Deus fez a obra na vida dele, e ele vai dizer justamente neste Evangelho: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E aí ele vai construindo toda a sua missão, como ele reage, como ele age diante daqueles que são fracos, diante daqueles que são fortes, diante daqueles que precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. E Paulo é conhecido como o apóstolo das nações. Ele não ficou somente no seu mundo, mas ele permitiu, por meio da ação de Deus na sua vida, com que o Evangelho chegasse até nós. E quando nós percebemos hoje a leitura do Evangelho, a primeira atitude que nos é narrada é que quando Jesus chega na casa de André e Simão, logo dizem para ele: olha, a sogra de Simão está doente. E aí Jesus vai e nos faz entender toda a missão que ele trouxe. Não somente de curar, de expulsar demônios, mas sobretudo de restaurar a vida, de fazer com que as pessoas tivessem coragem para vencer a enfermidade, para vencer os demônios, que são muitos, que nós acabamos sendo contaminados, envolvidos. Mas quando Jesus chega até a sogra de Pedro, ele toca nela, e com o toque Jesus cura, e ela toma uma atitude. Todo aquele que é tocado por Jesus, todo aquele que de alguma maneira o Senhor faz a obra, a atitude que devemos ter é a atitude do serviço. Serviço significa reconhecer, ter gratidão por aquilo que o Senhor realiza em nós. E assim que a sogra de Pedro foi curada, ela começou a servir a todos, sem distinção. Amados, como é bonito quando nós estamos na obra de Deus e compreendemos isso, que a nossa missão nada mais é do que gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele realiza. Se eu sou missionário, se você é missionário, se você é um batizado, uma batizada, a sua missão é esta: pregar o Evangelho com gesto, com atitudes que verdadeiramente comprometam a tua vida com a vida de Cristo. Esta é a nossa conformação que o Evangelho nos traz. E nós vamos entendendo logo após essa narrativa da cura, do serviço. Jesus, ele cura uma multidão. É interessante como o evangelista diz que a cidade toda estava ali na porta. Eu fico imaginando essa cena, né? Como é que uma multidão se coloca ali na porta, necessitada,
Porque Jesus, em outros momentos, ele vai dizer: eu tenho compaixão deste povo, que é como ovelhas sem pastor, que são necessitadas, que estão precisando de pessoas que as consolem, que as confortem, que dê uma palavra de ânimo, de encorajamento. E nós estamos vendo neste tempo de pandemia um momento que nós precisamos verdadeiramente assumir esta ação missionária dentro de nós, de fazer com que tantas pessoas necessitadas sejam alcançadas também pela nossa missão. E aí Jesus, ele vai, se retira. Uma outra atitude que o evangelista nos faz pensar. Talvez Jesus poderia estar ali atendendo 24 horas. Porque às vezes no corre-corre nós temos o risco de cair no ativismo, né? Achar que missão é todo o tempo só trabalhando. Aí Jesus vai nos dar uma lição dizendo que nem todo o tempo nós precisamos trabalhar ali naquela dimensão de atender, de curar, de ouvir e tal. Mas eu preciso também me retirar para viver uma intimidade com Deus. A oração. Esta oração que é tão necessária na nossa vida para que nós compreendamos ainda mais o sentido da missão. Se nós não oramos, se nós não temos essa intimidade, o nosso coração não arde para a missão. E é na oração que o nosso coração deve arder para que nós tenhamos mais vontade de sair, de evangelizar. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele vai, ora ao Pai, e chegam lá com ele dizendo: olha, tem uma multidão, tem muita gente. Aí Jesus vai dizer: não, nós precisamos ir em outro lugar. Nós precisamos também evangelizar em outros povoados, em outras cidades vizinhas. Para dizer que aquela realidade que Jesus atingiu, claro que não foi na sua totalidade, porque tinham muito mais pessoas. Mas se a gente ficar preso somente àquela realidade, nós não vamos pensar o quanto mais pessoas podem ser atingidas pela mensagem do Evangelho. Às vezes nós corremos o risco de dizer: não, aqui está bom, eu vou evangelizar só estes. Quanto é difícil para um missionário, para uma missionária, quando ela é tirada de um lugar para outro. Porque o desafio da missão é este. É tão bom estar aqui. São Pedro disse: olha como é bom estarmos aqui, Senhor, contigo. Mas Jesus disse: é preciso nós descermos para ir para Jerusalém. E aí essa realidade de você estar aqui com o povo, sabendo que aquele povo precisa, mas pela oração você se deixa conduzir, dizendo que tem outras pessoas também que precisam, você vai entender o sentido da missão. Missão é sair. Sair de mim para o outro. Sair de mim para um outro lugar. Sair de mim para uma outra realidade. Aí nós vamos compreender o quanto Deus ele precisa de nós. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a necessidade de sermos missionários no tempo de pandemia ainda é maior. Podemos, Padre, como nós podemos ser missionários? Pela oração, pelas atitudes concretas, pelos gestos de solidariedade, pela uma mensagem do WhatsApp, do Facebook, nas redes sociais, pela a busca de ir ao encontro, mesmo no distanciamento, mas com todas as realidades possíveis de segurança. A missão ela não pode